E aí pessoal, tudo bem? Me deu vontade de fazer um vídeo mostrando pra vocês o meu EDC. EDC, pra quem não sabe, é basicamente o que você carrega no seu dia a dia. Só que no meu caso, o meu EDC é mais focado em tech do que talvez em alguma coisa tática ou de sobrevivência, igual a maioria dos casos. Apesar de carregar algumas coisas também, porque eu gosto. Mas eu vou mostrar aqui mais questões de dispositivos e do que eu carrego para esse sentido de tecnologia. E eu queria começar mostrando o que eu carrego no meu bolso, antes de ir para bag que eu carrego também. Então, vamos lá. Eu carrego o meu celular, na verdade um dos celulares, né? Eu uso dois geralmente. Esse aqui é um Z Flip 5. Ele já tá antigo, mas nunca tive nenhum problema com ele, funciona perfeitamente. E ele é muito prático, né? Ele é mais portátil do que uma carteira, por exemplo. Ocupa menos espaço, apesar de ser um modelo de 2023. Carrega um fone de ouvido, no caso aqui é o Galaxy Buds Core. Eu prefiro esse formato de fone porque eles são redondos e pequenos. Então, às vezes, quando eu uso um headset por cima, acaba que por não ter haste, ele não fica saindo do ouvido, igual nos fones convencionais, né? Depois disso, eu vou carregar. No caso aqui é um S21, mas eu carrego o S23, só que o S23 tá gravando, né? Então, enfim, nem sempre eu saio com os dois celulares, ou eu saio com o S23 ou eu saio com o Z Flip. Não necessariamente eu carrego tudo junto. Mas eu vou colocar aqui só para ilustrar também. O que mais que eu carrego além disso? Eu carrego um Galaxy Watch 7, que no caso aqui tá servindo como retorno para a câmera, pelo fio que eu tô fazendo. É um relógio muito bom. Não pretendo trocar ele tão cedo porque funciona perfeitamente bem, então não tem pra que trocar. Aqui no caso tá com uma pulseira diferente, uma case, porque eu geralmente uso pra ir pra academia, então eu não quero que ele fique batendo em tudo, né? E essa pulseira é leve também, mais leve do que uma outra de aço que eu tenho. Depois disso, eu carrego comigo as minhas chaves. E foi por isso que eu tive a ideia de fazer um vídeo de EDC. Porque basicamente esse chaveiro ele já é um EDC, né? Porque aqui eu que montei, né? Esse aqui é um mosquetão do AliExpress, mas esse aqui eu troquei agora, né? Mas tem algumas chaves, ele é bem legalzinho. Tem um abridor de garrafa e aqui tem uma lâmina que eu não peguei por isso, mas já que tem, beleza, né? Então às vezes se você quiser abrir uma embalagem, ela é um pouco dura de abrir, mas dá pra usar. Eu nem afiei ela porque eu não vou usar isso aqui. Se for alguma coisa muito prática, eu prefiro usar outra coisa. Mas o que é interessante? Aqui eu tenho uma Smart Tag 2 da Samsung também, que serve de rastreador. Eu consigo colocar alguns comandos para apagar a luz e tudo mais. A luz do quarto que eu falo. Porque fica fácil, além de, se eu perder a chave, eu conseguir saber exatamente onde ela está. Não tem GPS, né? Assim como a AirTag da Apple, eles não têm GPS e eles se conectam pelos dispositivos próximos e assim você consegue saber onde está o seu item perdido. Lembrando que esse tipo de dispositivo é para item perdido, né? Não é para roubo, porque se a pessoa quiser, ela pode simplesmente tirar a bateria ou destruir isso aqui de qualquer forma possível. É mais para se você perder mesmo. E já me salvou, tá? Já me salvou algumas vezes. Eu tenho aqui duas chaves, que é as únicas que eu uso. Do portão de casa e do cadeado da academia. Tem uma pry bar também, que eu gosto, porque eu carrego mais porque eu gosto do que porque eu preciso, né? Apesar de algumas vezes eu usar essa ponta aqui para abrir alguma latinha que tá mais difícil de abrir. Aqui é interessante. Esse cabinho aqui que fica no meu chaveiro, ele é um cabo da G-Shield. E ele é muito interessante. Por quê? Porque ele é USB-A, USB-C. Se você abre aqui, ele é Lightning do iPhone. E se você conectar ao contrário, ele é micro USB, do USB antigo. Então tem todas as entradas comuns nos celulares num cabo desse tamanho.
que se fecha por imã, né? Aqui dentro são 2 ímãs de neodímio, que deixam eles fechados e bem fixos no chaveiro. Eu confesso que eu preferia se tivesse alguma versão com USB-C nas 2 pontas, porque eu só uso USB-C, não uso as outras, né? Mas tudo bem, é esse que eu tenho aqui no momento, porque eu tinha um da Geonave e eu perdi. Mas enfim, voltando pro chaveiro, deixa eu só colocar aqui de novo. Voltando pro chaveiro, tem as 2 chaves, o pry bar. Eu coloco aqui uma medalha de São Bento, porque eu acho interessante carregar, né? Enfim, faz parte, faz sentido com o meu dia. Só que o que eu queria mostrar aqui são esses ganchinhos. Isso aqui são fechos de pulseira que eu coloquei no chaveiro para fazer um engate rápido quando eu quiser colocar alguma outra coisa. Enfim, então eu tenho alguns sobrando aqui. Eu tenho esse aqui que é um pouco maior para colocar algo mais robusto. Dá para pendurar, por exemplo, um canivete pequeno, alguma coisa assim. E tem outro menor aqui que é da mesma forma, ó. Então, quando eu quiser usar ou trocar, eu consigo. E esse aqui, no caso, fica carregando um adaptador de USB-A para USB-C da Ugreen. Certo? E quando eu quero usar, coloco no chaveiro, fecho e ele já tá junto. Se eu não quero mais, solto simplesmente aqui. E fica fácil de trocar, de substituir, de usar também. E é isso no chaveiro. Mais um item que eu carrego no bolso é esse canivete aqui, no caso, se eu não me engano, é o 125L da Wolf Attack. O meu tá até com a lâmina um pouco suja. E por que eu escolhi esse? Porque ele é muito leve, né? Só por isso. Eu tenho alguns outros canivetes disponíveis, mas esse é o mais leve de longe, o mais leve que eu tenho. E tenho usado também a carteira no bolso, né? Algumas vezes. Essa carteira também é uma carteira da Gorilla Shield. Inclusive, eu acho que eu tenho até um cupom de desconto da Gorilla Shield que eu vou deixar em algum lugar aqui. Se você comprar, você ajuda o canal de alguma forma. E é isso, essa carteira é bem legal, mas tem uma coisa aqui, né? Carteira você só carrega os cartões e tudo mais, os documentos. Mas nesse bolso, que geralmente você usaria para colocar moeda, eu coloco outra Samsung Smart Tag 2. Porque da mesma forma que o chaveiro eu conseguiria rastrear e tudo mais de uma forma mais simples. Então deixa ela fechada aqui. Se eu precisar acionar algum botão dela, eu consigo apertar por aqui, ó. Que daí ela já vai fazer alguma função que eu programar no aplicativo do SmartThings. E é isso. A minha bag é essa daqui. No caso é uma bolsa peitoral da Wolf Attack também. Se eu não me engano é a Ghost Pack essa daqui. Eu queria a Falcon, mas quando eu fui comprar não tinha a Falcon disponível, então eu acabei pegando essa aqui mesmo, porque ela é bem interessante, apesar da Falcon ser mais interessante do que essa, na minha opinião, porque você consegue colocar as alças e posicionar da forma que você quiser. Enfim, talvez eu troque no futuro, mas sensacional essa aqui, né? Eu não vou ficar passando especificação técnica em material e tudo mais, mas eu vou mostrar o que tem aqui dentro. Vou começar pelo bolso da frente. Tem um apito, né? Um apito de sobrevivência que eu ganhei de presente de aniversário, eu acho que de uns 10 anos e tudo mais, e eu tenho até hoje. Tá antigo, mas enfim, eu deixo aqui mais por apego emocional talvez do que utilidade, né? Mas é interessante, tem um apito, um termômetro, uma bússola, aqui dentro tem uma lupa, né? Então, é legal, é legal. E aqui tem uma lanterninha simples, eu gosto dessa porque eu consigo colocar presa na calça e ficar iluminando o caminho, né? Também é baratíssima, porque, enfim, eu tenho a lanterna do celular, mas eu gosto de ter uma aqui, e como eu tenho espaço para carregar essa lanterna, eu vou deixar ela aqui até eu pegar uma melhor, ou enfim. Aqui na frente tem tem um neossoro, né? Porque às vezes o nariz fica entupido e você precisa de alguma coisa. E eu tenho esse cartão de metal aqui com algumas chaves. Tem abridor de garrafa, abridor de lata. Tem, enfim. Eu comprei ele numa viagem de recordação, então deixo aqui. E acho legal.
Agora partindo pro bolso principal, onde eu carrego talvez mais coisas, seria o que? Primeiramente aqui eu tenho um porta-garrafas que eu deixo aqui, da Wolf Attack também, que daí eu consigo prender na parte de baixo, nesse sistema aqui. Consigo encaixar isso daqui aqui para colocar uma garrafa de água, ou enfim, para quando eu precisar ir na academia e tudo mais. Como eu não uso isso aqui o tempo todo, eu deixo aqui dentro da bolsa, que fica mais legal quando eu quiser pegar. Aqui tem o que talvez seja o mais útil e o que eu recomendo todo mundo ter um. Isso aqui é um suporte da Ulanzi, se eu não me engano, esse aqui, ó, é o MA02. Isso daqui serve para quê? Serve para muita coisa. É um suporte para celular que encaixa aqui no MagSafe do celular e consegue utilizar para várias e várias coisas. São ímãs dos dois lados, então se você, por exemplo, estiver na academia, você consegue prender no aparelho para deixar o celular, para não deixar o celular no chão, ou se você quiser fazer um vídeo, você consegue também. Você consegue colocar aqui para assistir um vídeo, alguma coisa, né? O celular vai ficar parado. Você pode girar o celular também e deixar ele em outro ângulo. É que o MagSafe dessa capinha ele também não é tão forte, né? Mas enfim, você consegue deixar o celular apoiado. E ele também tem um mini mosquetão para você prender na sua bolsa. Então, às vezes eu tô com isso aqui no meu ombro e coloco ele aqui assim, prendo aqui e consigo colocar o celular aqui sem ficar segurando. Às vezes você tá ocupado, tá com o celular na mão, você só encaixa ele aqui no imã e continua a sua vida. Às vezes você não consegue colocar no bolso, às vezes você não tem bolso para colocar o celular, você coloca magneticamente no suporte. Então tem várias funções, além de ter uma rosca para tripé, né? Uma rosca para tripé aqui. Se você tiver algum outro tripé, assim como eu tenho, você consegue colocar um suporte MagSafe em vez de ser aquele padrão de gancho, né? De gancho não, né? Que estica, né? Igual os tripés convencionais. E aí, além do mais aqui, eu tenho outro cabo daquele da G-Shield que eu mostrei. Aqui são duas coisas, né? Eu vou explicar. Esse aqui é um líquido para limpar telas de celular, de computador, de notebook, enfim. Um limpa-telas que eu coloquei nesse frasquinho para poder carregar. É o que eu tinha aqui. E esse preto é o perfume. Eu coloquei ele de cores diferentes, senão ia misturar, né? Esse aqui é um perfume que eu sempre carrego. E esse aqui é um limpa-telas da Flash Limp, que é muito bom também. Eu vou deixar o link aí em algum lugar também, ou na descrição, ou nos comentários, se vocês quiserem comprar. É baratinho. Você vai pagar, sei lá, 25 reais, 30 reais no kit com o limpador, que é esse aqui. Ó, é esse aqui, só que tá... Pra não carregar esse pote aqui, eu coloquei aqui dentro, né? É esse aqui, então ele vai limpar as telas e vem com essa flanelinha ou com uma espuminha de limpar celular também. Enfim, é bem legal você ter. E aqui eu carrego um desodorante também, pequeno, porque eu sempre uso essa bolsa pra ir pra academia, então é sempre bom ter um perfume, um desodorante, alguma coisa assim. Escova de dente eu não costumo carregar porque eu não faço refeições na academia, né? Do outro lado, aqui, tem uma bateria. Essa bateria aqui, no caso, é da Geonave, de 10.000 mAh. Ela é MagSafe também, então posso colocar aqui, por exemplo, no celular. Aqui uma capinha, né? Enfim, o celular vai ficar aqui, mas eu não gosto do carregamento de indução, tá? Eu acho o carregamento de indução... Na verdade, não acho, né? Ele é mais lento, ele esquenta mais e tem mais perda de eficiência, né? Então, eu deixo ele conectado no MagSafe, mas eu uso aquele cabo que tava no meu chaveiro, ou esse que tá dentro da minha bag, para carregar o celular. Então, no caso, eu coloco aqui no USB e aqui vem conectado no celular. Eu não fico com um fio gigante, né? Fico só com esse pedacinho aqui. Voltando aqui para a bolsa, aqui eu carrego uns cabos também de redundância. Aí eu carrego um USB-C para USB-A e um USB-C para USB-C, porque, enfim, eu já expliquei. Às vezes eu preciso e às vezes eu quero carregar, por exemplo, o celular e um fone na powerbank e tudo mais. E aqui eu carrego um cubo mágico pequeno, porque é sempre legal, às vezes ter um passatempo, então
Esse aqui é pequeno e eu já tinha, então eu decidi deixar aqui também, para quando ele me der um tédio eu precisar me distrair. Fora isso, nesse bolso aqui de trás, eu tenho um saquinho desse, e aqui tem várias coisas, né? Tem um forca-gato, né, de fita Hellerman, tem um velcro para organizar cabos, tem alguns elásticos, tem esse kitzinho aqui que é interessante, ó. Eu não vou tirar daqui, mas é uma chavezinha para você arrumar o óculos caso aconteça alguma coisa. Como eu tenho, eu deixei aqui porque em caso de alguma emergência eu tenho a chavezinha para apertar, tem alguns parafusos reservas aqui. E se der algum problema eu não fico sem enxergar, né? Além do cadeado aqui, né? Enfim, cadeado não precisa mostrar, é um cadeado normal de 20 milímetros. E é isso que tem no meu EDC, é isso que eu carrego. Eu vou deixar, se vocês quiserem, o link dos produtos, por exemplo, do limpa-telas ou da carteira da G-Shield, eu vou deixar aí nos comentários junto com o cupom de desconto da G-Shield, porque é muito interessante. Se você quiser conhecer, fica à disposição lá, porque são produtos bem legais que eu gosto, eu uso e recomendo. Então, esse foi o vídeo. Foi um vídeo simples, mas eu queria muito fazer um vídeo assim, porque eu acho bem legal assistir esse tipo de conteúdo. E decidi fazer o meu, mostrando algumas coisas que eu tenho, principalmente a questão do chaveiro, porque eu não vejo ninguém falando sobre esse tipo de coisas que você pode colocar para deixar o chaveiro modular sem gastar nada, né? Porque isso aqui, as pulseiras quebram, você pega o fecho delas e coloca no seu chaveiro. Enfim, a gente vai trocando essa ideia nos comentários. Vocês podem deixar aí o que vocês gostaram do meu EDC, que vocês vão colocar no de vocês, ou falar alguma coisa que vocês usem para eu colocar no meu também, porque vai ser interessante a gente trocar essa ideia aí. Então, até a próxima. O vídeo foi esse. Brigadão. Tchau, tchau.